Sim, é um crescimento estrutural. O segmento econômico vem sendo hoje a grande locomotiva do mercado imobiliário. Patrocínio BSPA, Sebrae. Apoio Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá, está começando mais um Cenários. Nos últimos anos, o mercado imobiliário brasileiro tem sido marcado por uma mudança silenciosa, mas profundamente estratégica, que é o avanço do segmento econômico na construção civil. Impulsionada por crédito, programas habitacionais e demanda reprimida, esse segmento vem ganhando escala, atraindo grandes players e redefinindo o equilíbrio do setor. E para conversar com a gente nesses cenários, recebemos hoje o Clausens Duarte, que é fundador da CR Duarte Engenharia, que atua diretamente nesse segmento e acompanha de perto as mudanças do mercado. Tudo bom, Clausens? Seja bem-vindo aos cenários. Tudo ótimo, Keller. É um prazer estar aqui novamente aqui com vocês. Clausens, para a gente começar aqui os cenários, como que você avalia o crescimento do segmento econômico na construção civil? Na tua opinião, esse movimento, né, esse crescimento, ele já é estrutural ou ainda responde a condições específicas do mercado? Sim, é um crescimento estrutural. O segmento econômico vem sendo hoje a grande locomotiva do mercado imobiliário, sobretudo a partir de 2023, quando o governo instituiu uma série de ajustes no programa, e de lá para cá também vem ajustando, com forte colaboração aí do setor produtivo, capitaneado aí pela CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, de lá para cá, alguns ajustes, como, por exemplo, redução das taxas de juros, que hoje nós estamos praticando taxas a partir de 4% ao ano, são taxas históricas, muito baixas, taxas a nível de países de primeiro mundo, que tem uma taxa básica de um dígito, né? Então, realmente são taxas muito atrativas que somente o Minha Casa Minha Vida tem em função da origem dos recursos que são provenientes do FGTS. Além disso, também ajustes na curva de subsídios, que são os descontos fornecidos aos clientes, que hoje chegam a até R$ 65 mil na região norte e nas demais regiões até R$ 55 mil de desconto, né? Então, essa conjunção de fatores, atrelado também a uma melhor adequação dos valores tetos dos imóveis e as respectivas rendas das várias faixas, isso tem permitido realmente um, esse volume recorde de contratação que acabei de falar. Então, de forma resumida e sem sombra de dúvidas, é sim um movimento estrutural, né, consolidado já. O programa já atravessou diversas gestões de diferentes ideologias políticas e sobreviveu a essas independentes e essas diferentes esses vieses políticos distintos, ele sobreviveu e tem se mantido forte e robusto, né? Então, daí é que a gente realmente tem uma segurança de que é um programa de fato já estrutural e que, repito, vem permitindo ser a grande alavanca e a grande locomotiva do mercado imobiliário atual. E quais fatores têm sido determinantes para esse avanço? O senhor falou sobre a questão dos juros, né? Mas além deles, quais outros que a gente pode citar aqui? Bom, vamos falar aqui de alguns dos principais pilares para o mercado imobiliário como um todo, tá? O mercado imobiliário ele precisa de demanda, né? Do lado da demanda, nós temos aqui a nosso favor um fato que não é positivo e nós estamos tentando combater, que é o grande déficit habitacional brasileiro, concentrado sobretudo nas faixas de menor renda, ali até 6 salários mínimos, sobretudo, que hoje, apesar de termos celebrado, inclusive, uma leve queda
depois de décadas, nós estamos hoje com pouco menos de 6 milhões de unidades habitacionais ainda em déficit habitacional. Então, isso representa realmente uma grande demanda e um grande horizonte a ser vencido pelo mercado imobiliário. Então, do lado da demanda, nós temos isso. Outra coisa também que fortalece a questão da demanda, além do déficit habitacional, é a questão do nível de emprego, né? Então, hoje, nós estamos praticamente a pleno emprego, todos nós, em todos os segmentos da economia, né, está sofrendo com a escassez de mão de obra, esse é um outro problema, como falar mais à frente, justamente por esse bom momento da economia. E atrelado a isso também, a gente tem observado um aumento real no rendimento médio das famílias, dos trabalhadores. Então, isso tudo somado, isso se converte em intenção, em confiança por parte do consumidor, inclusive isso vem fortalecido através de recentes pesquisas, indicando realmente esse elevado nível de confiança do consumidor, e também em pesquisas recentes que demonstram a intenção de compra do imóvel por parte da população, que está em níveis elevados, um dos maiores níveis históricos dos últimos 10 anos, né, em níveis elevados, acima de 40% dos entrevistados, que é um nível muito forte. Então, do lado da demanda, esse é um grande pilar. E do outro lado, obviamente, o mercado imobiliário ele depende fortemente do crédito imobiliário e do custo desse crédito imobiliário. Então, hoje o segmento econômico, como falei rapidamente, ele é lastreado por duas fontes de recursos principais. Uma delas é o FGTS, que é responsável pela grande maioria dos recursos, recurso esse que permite justamente que o tomador final, que o cliente final, possa ter taxas a partir de 4%, variando ali de 4% até 8,66% ao ano. Isso significa ter taxa real negativa, uma vez que a taxa básica de juros do Brasil está na ordem de 14,75%. Né? E atrelado a isso também, do lado do crédito, como acabamos de falar, nós temos aí a oferta de descontos, né? Como falei, que hoje chega a ser até R$ 65.000 por unidade, né? No caso da região norte. Aqui para a região nordeste, no resto do país, esse valor chega até R$ 55.000. Então, toda essa conjuntura, de fato, é o que embasa esse crescimento robusto e sustentável do programa. E no caso a gente sabe que esse segmento, né, ele exige um modelo mais orientado à escala e eficiência, né, o crescimento do modelo do segmento econômico na construção civil. Então, como que isso impacta a forma de construir, de vender, de operar das empresas e como que elas conseguem equilibrar rentabilidade e competitividade dentro desse cenário? Pergunta muito interessante. De fato, esse programa, ele determina que ele preços máximos dos imóveis para que possam ser enquadrados dentro desse programa. E esses preços máximos, de fato, em função do movimento inflacionário natural do país, os custos, mês a mês, eles se aumentam, eles se elevam, na realidade, fazendo com que, devido a esse teto dos imóveis, esse preço máximo que a gente pode vender dos imóveis, acabam achatando as margens. Tá? Então, realmente, para que a gente possa ter realmente competitividade, nós temos que ter uma eficiência significativa. E para isso, para a eficiência, a gente tem que ter realmente escala, né?
para que a gente possa é, ter ganho de competitividade, né? Então, as duas coisas realmente são inerentes, tá? Então, esse programa, para que as empresas sejam competitivas, elas têm realmente que trabalhar com escala, tem que trabalhar com, se possível, sempre com tecnologia, com gestão para ganhos de eficiência, para que se tornem competitivos. Máximo de eficiência e o mínimo de desperdício, né? Exatamente. E isso tem muita ligação com sistemas construtivos diferenciados, né? Então, hoje a gente já observa que aquela sistemática convencional da construção, né, que é o tijolo sobre tijolo, isso começa cada vez mais a ficar para trás. Então, a gente já identifica fortemente sistemas é, mais racionalizados, como paredes de concreto, como sistemas semi-industrializados, como painéis pré-moldados, como sistemas como o drywall, como steel frame, wood frame, né, que são sistemas que a gente chama sistemas off-site, né, que são construídos, digamos, numa fábrica e transportados até o canteiro central, começam a já serem observados e começam a ganhar cada vez mais espaço no nosso segmento. Entendi. No caso Minha Casa e Minha Vida, né, como o senhor estava falando anteriormente, é um dos pilares desse segmento, né, um dos principais projetos do segmento econômico dentro da construção civil. Então, eu queria que você falasse para a gente até que ponto o setor depende de programas habitacionais para se desenvolver. Ele, hoje o mercado econômico ele se confunde realmente com o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Esse público, né, que é um público mais sensível economicamente, né, que normalmente não tem poupança, né, e hoje existe uma regulamentação por conta do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, que os financiamentos imobiliários eles só podem chegar a 80% do valor do imóvel, e em alguns casos excepcionais a 90%. Mas, na grande maioria dos casos, sobretudo nesse segmento econômico, chegam até 80%. Então, ou seja, os clientes têm que dispor desses 20% de entrada. E realmente, a gente sabe da realidade dessa população e a gente sabe que eles não conseguem guardar essa poupança, não conseguem poupar. Então, realmente, isso torna muito difícil a aquisição da casa própria. E um dos fatores realmente que o programa trouxe de grande benefício, e ele vem sendo aprimorado, e vem sendo uma das principais razões do sucesso do programa, é justamente a questão do desconto. Tá? Então, como eu disse, hoje o programa oferece descontos ao tomador do crédito de até R$ 55.000 por família. E isso resolve ou atende, se não totalmente, mas em grande parte, justamente essa questão da poupança, desses 20% que os bancos não financiam. Tá? Então, de uma forma bem objetiva, o segmento econômico estaria restrito a uma pequena fração do que hoje representa, se não fosse realmente o programa e todas as suas vantagens. O programa Minha Casa Minha Vida e todas as suas vantagens e benefícios. Falando agora sobre o consumidor, né? As pessoas que são atendidas, né, pelo segmento econômico da construção civil, hoje elas estão mais exigentes ou elas ainda priorizam essencialmente o preço e o acesso ao financiamento? Então, eu costumo dizer que em qualquer mercado de ampla concorrência,
quanto maior a concorrência, melhor os produtos, né? E ganha, assim, o consumidor. E hoje, nesse mercado que nós temos, com esse elevado nível de contratação que relatei no princípio, obviamente que para esse volume todo de contratação, a gente tem que ter um elevado número de oferta, tá? Então, nós, assim como estamos com vendas recordes, nós estamos também com volume de lançamentos de oferta recorde também. Isso implica justamente em uma ampla concorrência, tá? E numa ampla concorrência, as empresas, para se tornarem competitivas, não podem se restringir a apenas o básico, tá? Então, repito, o mercado e o consumidor ganha com isso. Então, hoje, a gente observa empreendimentos para esse segmento, né, que apesar de ser para o segmento econômico, mas a gente observa empreendimentos com selos ambientais, selos no sistema ESG, né, que aí cito a Caixa Econômica, ela já tem o seu selo próprio no estilo ESG, que chama-se selo Casa Mais Azul Caixa, que traz uma série de benefícios, repito, a esses três pilares do ESG, né? Socioambiental e governança. Então, a gente já observa empreendimentos aí dentro do Minha Casa Minha Vida, como, por exemplo, energia solar nos empreendimentos, que ajuda a, a abastecer parte da energia ou do consumo da energia das áreas comuns, várias iniciativas também socioambientais, como coleta de lixo, né, segregado, itens que reduzem o consumo de água e de energia, como torneiras com aeradores, na parte de energia, iluminação LED, aqueles itens que permitem os sensores, né, de ligação de energia que permitem que, quando não tem ninguém, as luzes sejam apagadas. Enfim, diversos diferenciais. Isso sem contar também, cara, com os empreendimentos que hoje são empreendimentos clube, né, que contam com uma diversidade enorme de oferta de itens de lazer. Tá? Então, repito, a gente hoje já está vendo empreendimentos com oferta de mais de 20 itens de lazer dentro do empreendimento, desde No caso, dentro do piscina, segmento econômico, né? tudo dentro do segmento econômico. Então, que vão desde piscina, salão de festas, academias, pet place, biblioteca, enfim, então uma diversidade enorme realmente, redário, enfim. Então, hoje a gente já percebe um padrão bem interessante para esse público, tá? E isso só é possível justamente por conta da concorrência, né? No caso do Nordeste, em especial Fortaleza, né? Vamos falar aqui da capital aqui do Ceará, tem apresentado um crescimento relevante nesse segmento, né? Então, Clausens, o que é que explica esse avanço regional e o local? Falando aqui do Ceará, mais especificamente Fortaleza também. Perfeito. Como eu falei anteriormente, um dos pilares diz respeito à demanda, né? Ou seja, ao público comprador. E aí, no caso, Fortaleza, ele vem se destacando aí no cenário nacional, como a gente tem observado aí nas mídias, né? Com um crescimento econômico acima da média nacional. Então, isso se retrata, inclusive, no nível de emprego, no nível de rendimento médio, do crescimento desse rendimento acima da média, como já disse. Então, isso tudo faz com que o mercado consumidor fique mais qualificado. E além também, falando do lado da oferta, a presença de diversos
players, de diversas empresas incorporadoras, que juntas são capazes de responder rapidamente a esse aumento dessa necessidade, né? Então, como disse, só no ano de 2025, né, o Ceará foi responsável pela contratação de mais de 25 mil unidades habitacionais. Isso é um número bem expressivo. Cláudio, você acha que ainda existe espaço para expansão sustentável ou há risco de saturação em determinadas praças? Falando, não só daqui de Fortaleza, né? Falando da questão regional e até do Brasil também. Kelly, pela razão anteriormente falada, que é a principal razão, digamos, da sustentação e do futuro, da expectativa futura, nós temos o déficit habitacional, né? O déficit, ele é justamente uma necessidade dessas famílias de adquirirem suas casas próprias, né? Some-se ao déficit habitacional outros fatores que definem a demanda, como o próprio crescimento vegetativo e os próprios movimentos naturais socioeconômicos, como, por exemplo, o casamento, né, das pessoas que tem aquela máxima de quem casa que casa, ou até mesmo o movimento inverso, né, de divórcios, que as pessoas normalmente buscam outro imóvel. Enfim, então, nós temos aí realmente uma longa pista a vencer. Então, não enxergamos, o setor não enxerga tão cedo um escasseamento dessa demanda. E em havendo toda essa demanda, a gente não enxerga esse risco repito, nem a médio e até nem a longo prazo, um risco olhando pelo lado da demanda, de uma diminuição desse aquecimento, né? Agora, assim, isso me permite complementar, alguns riscos, sim, a essa boa continuidade do mercado, né? Que é o lado de um outro pilar forte que mencionei anteriormente, que é o lado da disponibilidade das fontes de recurso. Repito, como esse mercado ele só é possível estar forte assim por conta do programa Minha Casa Minha Vida. E esse programa ele traduz-se fortemente na oferta de juros acessível, como disse, a partir de 4%, e na existência do desconto, que também aqui no Ceará chega a R$ 55.000. Então, qualquer movimento que ameace esse pilar, né, da oferta de crédito barato e o desconto, e a fonte desse recurso, Kélia, é o FGTS, né, que é um recurso privado, né, administrado por um conselho tripartite, né, e assim, o risco que nós temos aí, que o setor tem acompanhado muito de perto e com muita cautela, são as recorrentes e recentes tentativas de desvio da destinação originária do FGTS. O FGTS foi criado com o destino e com a intenção, com as intenções principais de, primeiro, servir de um apoio ao trabalhador para momentos de relevante necessidade, como, por exemplo, momentos de demissão, em que aí sim ele pode se utilizar do seu FGTS, bem como momentos de grave doença e momentos também da aquisição da casa própria, que é o que representa o maior sonho de aquisição de qualquer família brasileira. Então, esses são os destinos e
as origens principais para os quais foi criado o FGTS. E, como disse, recentes tentativas, até legislativas, no intuito de destinar para outras finalidades, como, por exemplo, cito agora um caso recente que está com bastante visibilidade aí na mídia, que é a possibilidade do saque do FGTS para amortização de outras dívidas. O setor ele enxerga isso como um erro muito sério. Por quê? Porque, primeiro, nem resolve a situação do endividamento, até porque isso é um problema sistêmico, estrutural, e os valores que seriam sacados para isso não quitariam essas dívidas, né? Então seria uma mera medida paliativa, e por não estar resolvendo o cerne da questão, as questões estruturais, as famílias continuariam endividadas, e isso faria muita falta no recurso do FGTS, podendo, a médio prazo, inclusive, reduzir o volume de recurso disponível que a gente observa hoje, fazendo com que houvesse uma redução desse nosso mercado, né, com impactos em geração de emprego, renda. Então, realmente, o setor vem se posicionando fortemente contra essa medida que a gente julga equivocada. Então, esse é o risco desse mercado, que é justamente essa dependência elevada numa única fonte de recurso, que é a do FGTS. Entendi. No caso, Cláudio, a gente está caminhando para uma industrialização da construção civil no Brasil, e eu queria que você falasse para a gente até que ponto essa padronização e ganhos, né, de produtividade no setor se tornaram obrigatórios. Perfeito, Kellen. Então, como também todos nós estamos observando, a gente vem passando por um momento em relação aos empregos de praticamente pleno emprego, né? Em todos os setores, a gente vem observando a escassez de mão de obra disponível, né? Todos os setores estão sofrendo muito com isso. E some-se a isso a possibilidade dessa medida da PEC, da redução da jornada de trabalho, né? Que se isso for de fato aprovado, isso vai tornar ainda mais escassa a mão de obra, né? Por conta, obviamente, da redução da jornada de trabalho. Então, somando-se à problemática atual existente hoje, isso aí pode realmente causar até uma ruptura no ritmo das construções. Isso é um item muito preocupante, e justamente por conta disso, o setor já está agindo fortemente no sentido da industrialização. Essa industrialização é justamente o que permite uma menor dependência, uma redução da dependência da mão de obra, visto todos esses problemas que acabamos de falar, bem como permite um aumento do ganho de produtividade. Porém, cara, isso não é uma solução simples, não é simplesmente uma decisão de um empreendedor dizer, agora eu vou industrializar. Infelizmente, não é uma decisão simples. Primeiro, que nós temos, isso significa, via de regra, um elevado nível de investimento para a industrialização, né? Um CAPEX elevado, né? Aquisição de máquinas, equipamentos. Isso impacta invariavelmente na necessidade de financiamentos para essa aquisição. Então, hoje, aí entra a primeira das dificuldades, as elevadíssimas taxas de juros para esse tipo de financiamento, em níveis históricos elevados, né? Por conta da nossa Selic, obviamente. Essa é uma das grandes dificuldades.
Outra coisa também que dificulta, sobretudo para as pequenas e médias empresas, que são responsáveis pela grande maioria da oferta dos imóveis. Esse tipo de empresa não tem, via de regra, garantias reais para ofertar para a obtenção desses financiamentos. Então, essa é outro grande gargalo para a concretização dessa industrialização. E nós temos ainda também uma série de outras burocracias vinculadas a isso que vou citar aqui agora. Veja bem, para que seja viável a industrialização, como eu expliquei, há necessidade no aumento do investimento em maquinários, em equipamentos, etc. Isso gera um aumento do custo direto da construção. Para compensar esse aumento, isso nós temos que ter uma economia e gerar uma economia nos custos indiretos. Que custos indiretos são esses? São custos, por exemplo, relativos a toda a mão de obra administrativa e ao tempo de aluguel de equipamentos mensal. Ou seja, isso só é possível pela redução do prazo das construções. E a industrialização permite isso. Ou seja, a industrialização, para que seja viável, ela tem que gerar uma redução significativa dos prazos das construções. Entretanto, para que isso seja possível, a gente tem barreiras burocráticas muito grandes a serem vencidas. Hoje, Kelly, para você ter uma pequena noção, o prazo médio a nível de Brasil para a obtenção de licenças da ordem de entre 12 a 18 meses. Tá? Então, ou seja, a gente só consegue, a partir do momento que a gente protocola as licenças até a obtenção do alvará de construção e o início das obras, leva em média 12 a 18 meses. Enquanto isso, repito, aquele custo fixo, ele está atuando, ele está comendo as nossas margens. Quando chega no final, Kelly, o tempo médio para obtenção de todas as licenças finais, de habite, passando inclusive por prazos cartorários, isso aí chega a representar até 6 meses, por conta, repito, de toda a burocracia dos vários órgãos. A gente tem que obter licenças das várias concessionárias, bombeiros, prefeitura, e repito, depois, em seguida, levar nos cartórios para fazer todos os registros finais. Então, toda essa burocracia, ela impacta e atrapalha a redução do prazo do nosso ciclo completo do nosso produto. E isso impacta, repito, ao atrapalhar a redução do prazo, ele inviabiliza a industrialização, porque, repito, a gente, já que tem um custo de investimento e um custo direto maior, isso só viabiliza se a gente conseguir uma redução dos prazos do nosso ciclo completo. Ou seja, então, nós temos que vencer essas barreiras, esses obstáculos, esses empecilhos. O setor ele já está atuando fortemente, tentando sensibilizar o governo, né, e o Estado como um todo, a nível federal, estadual e municipal, para que a gente possa vencer essas barreiras e assim viabilizar a industrialização. E somente dessa forma a gente vai poder sobreviver nesse cenário de escassez, de falta de mão de obra progressivo e, sobretudo, num cenário futuro possível de redução de carga horária de trabalho, né, da jornada de trabalho. Então, finalizando, de fato, é uma necessidade isso, porém, ainda temos grandes restrições a serem vencidas. E agora, Clausens, falando um pouquinho de futuro, para a gente encerrar aqui os cenários, você acredita que o segmento econômico ele vai continuar sendo o principal motor da construção civil nos próximos anos? Ou a gente vai ver aí uma mudança de ciclo com a redistribuição entre os diferentes padrões de mercado?
Bom, vamos falar um pouco dos dois, tá? Falando do econômico, a gente acredita na continuidade. Obviamente que há esses riscos que relatamos aí em função dos vários ataques ao FGTS, de desvio das suas funções originais, mas o setor sempre trabalha e continua trabalhando fortemente para a sensibilização do governo e do legislativo para que isso não ocorra. Então, a gente acredita realmente que, olhando por esse aspecto, a gente tem uma continuidade aí do ritmo de crescimento. Então, por essa forma, a gente vai continuar sendo a locomotiva do setor. Olhando do lado do médio alto padrão, ele depende eminentemente, repito, das condições do crédito, ou seja, das taxas de juros. E a gente tem indicativos de redução da taxa Selic, né? Porém, ainda a ritmos muito lentos. Então, a gente acredita que, quando a taxa Selic possibilitar que as taxas de juros imobiliárias para o médio alto padrão fiquem dentro da casa de um dígito apenas, esse mercado ele vai voltar a crescer mais fortemente. E aí a gente vai ter, possivelmente, um protagonismo dividido entre os dois setores. Porém, até lá, até a gente realmente chegar a taxas de um dígito para o cliente final, a gente acredita que o segmento econômico vai continuar sendo a grande locomotiva do setor imobiliário. Muito bem. E com isso a gente encerra aqui mais um Cenários. Gostaria de agradecer ao Clausens Duarte, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.